você sofre um acidente? Ou pior, o seu cachorro sofre um acidente e ainda perde um pedaço do osso. Enquanto a nossa pele regenera sozinha, com o osso a história é um pouco diferente. Hoje em dia usam enxertos ósseos, implantes, mas esse tratamento ainda tem muitas limitações, devido ao alto custo e os longos procedimentos cirúrgicos que demandam. E se você conseguisse resolver todo esse problema com um produto da farmácia? Parece ficção científica? Eu sou a Ana Beatriz, Eu sou a Pietra. nós somos estudantes de medicina veterinária e hoje estamos apresentando o ZMV em Foco. Vamos explorar essa realidade? Mas por que o osso não se regenera inteiramente sozinho? Então, essa história ela é um pouco mais complexa do que parece. Mas imagina que você quer construir uma pilastra no meio da sua sala. A primeira coisa que o pedreiro vai fazer vai ser colocar uma viga de metal, correto? Para o cimento ter onde se fixar. Da mesma forma vai acontecer com os nossos ossos. Se as células não tiverem um substrato para se fixarem, elas não vão conseguir se multiplicar. E por isso que o osso não vai conseguir se regenerar sozinho. Nossa, que interessante! Mas quais são as células que trabalham nesse processo? Então, esse esquadrão ele é basicamente formado por 3 componentes. Os osteoblastos, que são os pedreiros, eles que vão depositar a matriz óssea para o osso conseguir se desenvolver. Os osteócitos, que são como se fossem os tijolos, porque são eles que formam o tecido ósseo propriamente dito. E os osteoclastos, que vão funcionar como uma lixa, mantendo o osso saudável e adaptado ao corpo. Caramba, quanto nome parecido! Mas voltando ao assunto, esse suporte estrutural que você disse que o animal perdeu, tem como voltar a ter ele? Então, existem materiais que podem substituir esse substrato. Eles são chamados de substrato ósseo mesmo. E eles podem ter diversas fontes. Podem ser fontes minerais, cerâmicas, como a hidroxiapatita. Pode ser fonte colágena ou fonte sintética, como o PLA, que também é usado para fazer copos, sacolas e outras coisas biodegradáveis. E é muito interessante também porque ainda dá para potencializar esse suporte com células-tronco e fatores de crescimento, para potencializar mais ainda a regeneração óssea. Células-tronco? Mas tem muito mito ao redor disso. Como que você acha que dá para usar elas? Então, elas funcionam como uma carta coringa de um baralho. Então, dependendo do que o corpo está precisando no momento, elas podem se diferenciar, virando células do músculo, da pele ou dos ossos, como eu disse anteriormente. E de onde que elas vêm? Então, elas têm diversas fontes, mas as mais utilizadas atualmente são as de medula óssea, que podem ser extraídas com uma agulha, ou do tecido adiposo, da gordura mesmo, que o animal passa por uma pequena cirurgia e eles se movem. E são fontes confiáveis e de fácil obtenção. As células-tronco são muito utilizadas na medicina regenerativa. Mas como é que a gente usa elas na medicina regenerativa? Então, elas podem ser usadas tanto para facilitar a proliferação celular, porque além de serem parte, né, das células que vão fazer essa proliferação celular, elas ainda fornecem substâncias para as células do tecido para ajudar essa regeneração. E elas podem ser aplicadas de diversas formas. O mais simples é simplesmente injetando no local da lesão. Só que, como eu disse anteriormente, pode acontecer dessas células precisarem de um suporte, né? Então não é só jogá-la no meio e fingir e torcer para dar certo, porque isso não vai acontecer. Mas o que usam bastante são elas associadas ao scaffold, que são os suportes estruturais, sabe que eu falei anteriormente? As vigas de metal da nossa pilastra? Então, quando associa a eles, essas células vão ter esse suporte estrutural e vão conseguir se multiplicar. Então, por isso que elas são tão promissoras. E ainda dá para associar com os fatores de crescimento, que vão ainda acelerar essa regeneração. Então, além dessa regeneração já estar favorecida pelas células-tronco, elas ainda vão ser aceleradas pelos fatores de crescimento. Então esse seria o único diferencial delas comparado com as terapias convencionais ou não? Não, porque atualmente a gente usa implante. O implante ele é basicamente uma peça pronta, que só coloca lá no lugar e substitui o osso. O que as células-tronco vão fazer, vai fazer o próprio corpo produzir essas células. Então vai ser um tratamento mais natural, mais biológico mesmo. Então vai ter menos rejeição e vai ter melhores resultados a longo prazo. Mas assim, Pietra, quais são os desafios para o uso da célula-tronco atualmente? Então, apesar do potencial incrível que essas células têm, ainda tem bastante coisa que a gente precisa resolver. Por exemplo, a gente precisa ter a garantia de que essas células realmente vão se diferenciar nas células do tecido que a gente quer, porque isso pode gerar sequelas graves no paciente, por exemplo. Então, a gente precisa garantir que essas células tenham um estímulo correto para que elas consigam se diferenciar no tecido correto. Isso parece bem caro, não é? Então, a questão de custo é porque ainda é um tratamento muito novo, que exige tecnologia avançada, equipamentos de ponta e muita regulamentação.
Mas quanto mais popular um tratamento fica, mais acessível. Então a perspectiva é que no futuro fique um tratamento cada vez mais acessível e que seja mais fácil de ser encontrado, principalmente. Mas assim, falando em regulamentação, quem que regula isso aí? Então, nos Estados Unidos tem a FDA, na Europa tem a EMA e no Brasil é a Anvisa, né? Então tem que passar por esses 3 processos antes de chegar. E essa regulamentação é muito importante justamente para garantir que esse tratamento seja eficaz. Então isso pode demorar muitos anos, porque primeiro tem que ser feito o teste em laboratório, depois em animais, e depois, se for ser aplicado em humanos, esse tratamento é por último. Então isso pode levar muitos anos para acontecer. Entendi. Então, quais são as perspectivas para esse tipo de tratamento? Então, atualmente está sendo muito comum o envolvimento das células-tronco com a bioimpressão, que é a impressão 3D, basicamente, dessas células. Então, com o avanço dessas tecnologias, vai ficar cada vez mais comum e, como eu disse anteriormente, a perspectiva é que vire um tratamento mais acessível tanto para os humanos quanto para os nossos pets. Então, essas células atualmente elas já estão sendo aplicadas e os resultados estão sendo muito bons. Em animais está sendo usado bastante para o tratamento de problemas articulares e ortopédicos e está dando muito certo. Então, no próximo episódio a gente vai chamar um especialista. Quem que é? O professor Carlos Eduardo Ambrosio, daqui da instituição. Ele vai explicar melhor para a gente como funciona a produção desses scaffolds para ajudar na cicatrização por células-tronco. Que chique! E assim começa o segundo bloco do nosso podcast. Agora nós estamos com a presença do professor Carlos Eduardo Ambrosio, que além de professor é também diretor aqui da nossa faculdade. Queria primeiramente agradecer por você ter aceitado o convite. E pode se apresentar para as pessoas. Tá. Obrigado pela lembrança do meu nome, de participar aqui nesse evento, né, de vocês, nesse processo que eu acho interessante, que mostra o que é feito no departamento, na área de medicina veterinária aqui da IFZEA, né? E principalmente aí, eu sou professor titular no departamento de biotecnologia da reprodução animal. Eu trabalho já passa de décadas já com a terapia celular, com células-tronco, bioengenharia tecidual. Atualmente eu estou no final do meu mandato de diretor da faculdade aqui de Zootecnia e Engenharia de Alimentos e com projetos aí em andamento, com bioengenharia tecidual, com as células-tronco em si, e os testes pré-clínicos, como eu faço nas últimas décadas aí de minha atuação aqui na FZE, como pesquisador e professor. E como que começou esse seu interesse por essa área de terapias de regeneração e tudo mais, células-tronco? Eu fui fazer o doutorado sanduíche na Alemanha e meu foco de estudo era placenta, né, que é um anexo fetal. E nesse período eu trabalhava com o anexo fetal e eu comecei a pegar literaturas que, de certa maneira, década de 80 e 90, que mostravam os anexos fetais, o âmino, o saco vitelínico e um desses dois aí que é o mais, o cordão umbilical, né? O sangue do cordão umbilical. E foi nessa fase também que estava o boom do desenvolvimento das células-tronco mesenquimais, das células adultas, né? Foi bom para o Brasil, porque foi num período que os Estados Unidos não estava tendo investimentos, era proibido mexer com esse tipo de célula lá, principalmente embrionária, e com isso aí a gente conseguiu desenvolver muito no país. Então, olhando minhas produções científicas, a partir do que eu fiz ali em 2002, né, que eu já voltei e acabei o doutorado, eu já voltei com uma bagagem de revisitar essas membranas fetais e começar a estudar, e é onde eu tenho nos anos seguintes vários artigos de diferentes espécies animais com a caracterização dessas células-tronco aí, principalmente de cão e gato e assim vai, né? Tá? Muito legal. E o que você vê de diferente, assim, de quando você começou a trabalhar com isso, com como é agora, principalmente nessa área de pesquisa? Então, a gente já começa a passar dos 20 anos, né? Desde que, bem mais, né? Daqui a pouco é 25 anos de quando eu comecei esse tema em si. Mas eu vejo o seguinte, na época, o conhecimento, o acesso de biotecnologia para isso era muito pouco.
Não tinham meios de cultivo, não tinham equipamentos adequados e você tinha que fazer as coisas de forma mais manual, juntar meios e assim por diante. E em relação aos scaffolds que estão usando hoje em dia e as células-tronco, o que você tem para explicar sobre isso? Não, eu falo sim para vocês. Vocês assistirem alguma das minhas... Eu tenho disciplinas, né, da pós-graduação e na graduação, né, terapias inovadoras em medicina veterinária, que a gente traz para os graduandos, né, do curso, entre os da zootecnia também, se tiver interesse, entre outros. O que acontece? A gente tem as células-tronco hematopoéticas, originárias do sangue, da medula óssea, elas vêm sendo trabalhadas desde a década de 70, tá? Depois disso começou, final dos 90 e 2000, as células-tronco mesenquimais. Nessa transição de 2000, a gente já tem a marca ali em 2007, as células-tronco de pluripotência induzida, que se tirava o fibroblasto da pele, fazia toda uma manipulação com genes e volta essa célula ser jovem, né, uma célula-tronco de pluripotência. Que logo em seguida, em menos de 10 anos, o Yamanaka, que fez essa descoberta, um japonês, ele já conseguiu o prêmio Nobel, acho que foi em 14, se eu não me engano, não tenho certeza das datas. Nesse interim, todo mundo para de trabalhar com mesenquimal, é o hot topics do momento. Ele vai migrar para o quê? Vamos começar a ver bioengenharia tecidual. Nesse momento aí, as grandes empresas de impressão e assim por diante começaram a ver um mercado promissor, né? Então a gente tem um fluido aí, depois apareceram as vesículas, né? Então as vesículas extracelulares, e essas vesículas começaram também a ter um fator de importância, você tem a célula, tem a vesícula, e daí agora pensar em imprimir tecidos, imprimir produtos junto com essas células para substituir algum órgão. Então a gente chega nesse momento agora de uma mega bioengenharia tecidual aí. Mas a grande diferença teve uma grande evolução do mercado de bioprodutos, né? Desde consumíveis, a gente ainda depende muito de mercado, a gente vai comprar um produto, você está passando por isso, demora 6 meses para entregar, e você tem uma bolsa que dura 12 meses, então e daí é porque você quer fazer um experimento, a gente tem uma dependência ainda muito forte de alguns produtos, né? Sim. Então todas as previsões assim para esse mercado são boas no momento de só ir avançando, ficar cada vez mais acessível? Eu acredito que sim. Agora, a bioengenharia tecidual é o que vai ser o futuro de troca de órgãos, de troca de grupos musculares. Então, acho que daqui para frente a gente vai ser muito promissor aí esses próximos 10 anos aí desses estudos. E você tem algum caso, algum relato para contar para a gente de algum tratamento que o senhor participou? Sim. O grande caso que eu gosto de sucesso, que eu faço a comparação, a gente descobriu a célula de âmino, fez a célula-tronco mesenquimal de âmino. De gato vai super bem e de cachorro ela é sofrida. Porque as espécies são assim. Até hoje, para você fazer uma inseminação artificial em cachorro, congelar o sêmen de cachorro, manter célula de cachorro, ela é mais complicada, tá? Comparado do cavalo, o cavalo dura 2 dias de transporte no meio de cultivo, põe a célula, ela bomba. A de cachorro, se você respirar muito forte, ela magoa e vai morrer, né, no pós-cultivo, tá? É brincadeira, né? Mas assim, fazendo essa analogia, a gente tem esse caso. Então a gente tem o âmino de gato, a gente mostrou que o âmino, tanto do cachorro que do gato, são boas células, com certa pluripotência, porque elas são uma célula fetal, então ela mantém umas características de pluripotência. E a gente chegou no ponto que a gente já tinha a célula, mostrou que ela era eficaz, que ela não tinha carcinogênese, que ela não tinha nenhum problema para o indivíduo, e a gente começou a utilizar em pré-clínicos. E a gente tratou doença renal aguda, doença renal crônica, perdão, em gato, e a gente viu aí, isso foi um projeto que foi de mestrado, doutorado, pós-doc, né? E isso evoluiu até fazer o tratamento, e a gente tem esse trabalho muito bem citado, que mostra que tem uma melhora do paciente, principalmente. E essa melhora do paciente, clinicamente, ele volta a se alimentar melhor. A ureia e a creatinina começa a ter uma reabilitação e o paciente tem uma melhora clínica. E sempre lembrando, quando você faz uma terapia alternativa, que é a terapia celular, uma ozonioterapia, que eu também
já tive projetos, entre outras coisas, a reabilitação fisiátrica é importantíssima, a gente tem uma melhora na qualidade de vida do proprietário também. Sim. Porque se o paciente melhora, o proprietário também vai ter uma melhora na qualidade de vida dele também. Então, esse é o grande reflexo. E dos testes que eu trabalhei, o de lesão renal crônica foi super bom, lesão de coluna. Então, cachorros com lesão de coluna. Quando eu comecei a trabalhar com lesão de coluna, isso era 2006, 2007. Grau 4 e 5 de lesão, né, o pessoal mandava eutanasiar. E hoje em dia a gente vê que grau 4 e 5, se ele não for para cirurgia, para fazer uma reabilitação cirúrgica, ele pode fazer uma reabilitação fisiátrica com inúmeros protocolos que se tem hoje em dia, e o paciente consegue ter uma melhora de qualidade de vida. Então a gente teve também o caso de fazer a cirurgia de eminamectomia, pôr a célula-tronco lá naquele ambiente, foi duplo cego e a gente viu uma melhora do paciente. Então esses são 2 casos assim, de super sucesso. Entre outras coisas. Então, são vários anos de trabalho, não sei quantos artigos, passei de 300 artigos publicados já, então a gente já não consegue lembrar todos os fatos, mas esses são os casos de sucesso, assim, que eu me lembro agora. Nossa, professor, muito obrigada por essa conversa, de verdade, muito legal. Seu trabalho, eu sou suspeita para falar, mas eu acho incrível toda essa área de reabilitação. Então, eu queria agradecer pelo senhor ter aceitado o convite e se você puder depois mandar para a gente o nome desses artigos, que a gente deixa na descrição do podcast para a gente colocar para todo mundo. Agradeço o convite novamente, fico feliz de estar aqui com vocês. Com certeza, como eu disse, né, a gente acaba, o cargo administrativo meu de vice-diretor e diretor me tomou muito tempo, mas eu tentei nunca deixar a peteca cair para continuar, né, então, com esses projetos. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Muito obrigada a todos por terem ouvido o podcast e fiquem ligados no próximo episódio.